Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Geóide. Eu sou Marcos Barros, professor e geógrafo. Olha só, é inusitado como o mundo está capotando e dando mil e uma voltas. A China tomou uma decisão essa semana unilateral, mas claro que ela ouviu os seus países, seus estados aliados, como Rússia, Brasil, Índia, sobre a questão do povo palestino, que se vem fazendo na Palestina, é um massacre, o extermínio de um povo inteiro. São crianças, idosos, mulheres, homens, civis sendo exterminados. 2 milhões de pessoas estão morrendo de fome nos escombros das ruínas do que sobrou das bombas do governo judeu de Netanyahu. Bombas essas que é bom saber, enviadas pelos Estados Unidos da América e seus aliados da OTAN, do imperialismo europeu. Isso é bem claro, esses países são culpados pelo extermínio de um povo inteiro. Só que os chineses resolveram dar um basta nisso de vez e enviou aviões e navios com ajuda humanitária, comida, remédios, água, para as populações que estão vivendo em situação de miséria e extermínio. Porque os bombardeios continuam. Como o espaço aéreo de Gaza está dominado pelo governo israelense, pelas forças armadas judias, o governo chinês, através de sua diplomacia, avisou a Netanyahu: se um avião chinês for alvejado, for abatido ou tentarem fazer algum tipo de agressão contra o comboio chinês, isso será dado como uma agressão à China e a resposta será dada violenta e imediata. Isso obviamente deixou Israel com as mãos na cabeça. Aí os aviões chineses, como você está vendo aqui nessas imagens, chegaram jogando de paraquedas sobre todas as cidades de Gaza comida, alimentos, que o povo está passando fome, jogando remédios, jogando água e outros medicamentos, outros produtos farmacêuticos, medicamentos necessários. Porque o que está acontecendo diante dos olhos da humanidade é uma chacina. Nem me venha falar de 1945, porque no passado diziam assim: a gente estava acontecendo e ninguém sabia. Agora não. Agora a chacina e o genocídio está sendo filmado e o mundo todo está assistindo. E os governos imperialistas europeus e o governo imperialista norte-americano estadunidense só está fechando os olhos e mandando mais bomba e mais armas para acabar com o povo. Então a China resolveu tomar um posicionamento, dar um basta, e já comunicou na ONU que não vai aceitar. Gaza não é praia de turismo de império nenhum. Gaza não pertence a governo nenhum. Gaza pertence ao povo palestino. Está na hora de se definir aquilo que foi acordado no final da Segunda Guerra, nos anos 50, 60. Quando se resolveu criar o Estado judeu, era para ter se criado 2 estados, o Estado judeu e o Estado palestino. Criou-se o judeu e esqueceu-se dos palestinos. E chegou a essa situação que chegou. Parte dos palestinos esmagados na Cisjordânia, a outra parte esmagado dentro de Gaza. E milhões de palestinos já morreram durante essas últimas décadas. Então esse conflito tem que terminar. Tem que se dividir o território para que todos possam usufruir e viver em paz. Não é dono de um só, pertence a todos. E se quiser haver convivência, infelizmente parece que tem um lado que só vai entender pela força, então que vem a força. Tenho certeza que os chineses não vão deixar isso barato. Não foi só uma propaganda essa semana, isso vai continuar, vai exigir, inclusive o governo chinês exigiu a saída militar das forças armadas israelitas de dentro da Síria e do sul do Líbano, imediata. Diz que não vai aceitar. É China dando as cartas no mundo multipolar, dizendo assim: olha, você, Netanyahu, com seu governo genocida, junto com seus amigos imperialistas europeus e com o louco do Trump dos Estados Unidos, não mandam mais no mundo, não são donos da verdade.
temos sim força, competência e capacidade para alterar as relações que hoje estão aí. E essas relações permeiam por um mundo melhor para todos, com respeito à dignidade humana e à soberania dos povos. Coisa que os Estados Unidos não têm, porque eles não têm respeito pelo seu próprio povo, haja vista todos os crimes que vêm sendo cometidos nas questões de direitos humanos dentro do território estadunidense, como nunca teve respeito por povo nenhum, sempre quis impor sua hegemonia militar pela força, só que essa hegemonia acabou. Países da Europa, que não precisa sentar aqui, citar aqui quem são os aliados dos Estados Unidos da Europa, que sempre viveram de colonialização, sempre viveram de usurpar a riqueza de outros povos, está na hora de começar a trabalhar para gerir sua própria riqueza e não ficar roubando da África, da Ásia, da América, seja lá onde for. Está se construindo uma nova realidade, um novo mundo com uma nova concepção do que é o humanismo. E os chineses comunistas, olha só, é o comunismo, o socialismo chinês, que está mostrando ao mundo que dá sim e podemos viver num outro modelo igual e bom para todos, não no capitalismo ladrão e selvagem que tem sido imposto até hoje. Então, viva o povo palestino, viva Gaza, que outras nações se juntem à China nessa batalha, porque não vai ser fácil, mas que será vitoriosa. A Palestina será reconstruída como Estado, queira ou não queira os seus algozes. Pessoal, a gente vai acompanhar esse fato aí com muita calma, muita tranquilidade, porque isso ainda vai ter muita história para poder se comentar e se discutir e debater. Mas o nosso intento aqui realmente é esperar que o povo palestino sobreviva, se reconstrua e tenha a sua nação reconhecida, seu território delimitado e que vivam em paz. Um grande abraço a todos vocês, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, o que você acha dessa ação da China em Gaza, em prol do povo palestino. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até a próxima.